Salve, galera! Muito prazer em encontrá-los. Vamos dar prosseguimento aqui ao estudo. Aliás, nesse vídeo, a gente vai começar a estudar os chamados entes despersonalizados, tá certo? Isso pegando sempre o gancho no estudo de definição de fornecedor, tá? Por que é importante a gente estudar os entes despersonalizados no âmbito de uma definição de fornecedor? Por conta do que o artigo 3º faz, tá? O artigo 3º, ele expressamente faz menção aos entes despersonalizados quando vai definir fornecedor. Então vamos, a partir dele, começar aqui o nosso papo, beleza? Vamos lá. Prazer estar de volta aí com vocês. Diz o artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, uma definição super ampla, né, de fornecedor, como nós já debatemos, já estudamos, mas o que é interessante é que ele faz a menção aos entes despersonalizados. Então, eu queria começar analisando com vocês o que é um ente despersonalizado, para depois a gente trazer a importância dele para o âmbito do direito do consumidor, tá certo? Vamos lá. Para a gente entender o que são entes despersonalizados, a gente precisa passar pelo próprio entendimento de pessoa jurídica, não é isso? Vamos lembrar que a definição clássica de pessoa jurídica entende que a pessoa jurídica ela é constituída por um conjunto de pessoas ou de bens com uma destinação específica nos limites da lei, com uma destinação específica e nos limites da lei. Essa é a definição clássica de pessoa jurídica. E vejam, eu não estou nem aqui fazendo uma análise da pessoa jurídica a partir da teoria do direito civil constitucional, a partir da funcionalização dos institutos de direito privado. Eu estou dando uma definição muito clássica. A PJ é constituída por um conjunto de pessoas ou de bens com uma destinação específica e sempre limitada pela nossa legislação, beleza? Agora veja, é importante a gente, a partir dessa definição muito simples e clássica, ainda numa perspectiva patrimonial, porque a aula não é sobre pessoa jurídica especificamente, eu queria lembrá-los de duas classificações importantes da pessoa jurídica, tá certo? Vamos lá. A primeira classificação é aquela que entende a pessoa jurídica quanto à sua estrutura interna. Quanto à estrutura interna, a pessoa jurídica ela pode ser a universitas personarum ou as universitas bonorum. É justamente o que eu coloquei no conceito para vocês. Universalidade de pessoas ou universalidade de bens. As universitas personarum, as pessoas jurídicas constituídas por uma universalidade de pessoas, elas podem ser sociedade ou associação, naqueles moldes bem clássicos. As sociedades têm fins lucrativos, enquanto as associações elas não têm uma finalidade lucrativa, embora possam ter lucro, só que o lucro não pode ser distribuído entre os associados, tem que ser reinvestido no âmbito da própria atividade desenvolvida por aquela associação, beleza? Agora, as universitas bonorum, as universalidades de pessoas, são as nossas fundações, não é? Fundações que podem ser de direito público, de direito privado e por aí vai, beleza? Então essa é a primeira classificação importante de PJ. A segunda classificação é no que diz respeito à sua natureza jurídica. E aí,
a pessoa jurídica pode ser de direito público ou direito privado. E se ela for de direito público, ela pode ser de direito público interno ou direito público externo, beleza? Estou abrindo aqui o Código Civil, que eu só estava com o Código de Defesa do Consumidor aberto, mas as pessoas jurídicas de direito público interno, elas estão elencadas aqui no artigo 41 do Código Civil, que diz assim: são pessoas jurídicas de direito público interno: 1. A União; 2. Os estados, o Distrito Federal e os territórios; 3. Os municípios; 4. As autarquias, inclusive as associações públicas; 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Interessante que esse inciso 5º, ele dá um tom exemplificativo para o rol de pessoas jurídicas de direito público interno aqui do 41. O rol é um rol exemplificativo, beleza? Então isso é relevante, isso é importante. Tranquilo? Agora, muita atenção, muita atenção. Se esse rol é um rol exemplificativo, quais são as pessoas jurídicas de direito público interno que não estão elencadas aqui? O enunciado 141 do Conselho da Justiça Federal diz para nós: são as fundações públicas e os entes de fiscalização profissional. O Conselho Federal disso, o Conselho Regional daquilo, são considerados pessoas jurídicas de direito público interno, beleza? Agora, é interessante o parágrafo único do artigo 41 também, tá? Olha só que legal, ele diz assim: salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Olha, eu disse que o rol era um rol exemplificativo justamente porque as pessoas jurídicas de direito público com estrutura de direito privado, que faz menção ao parágrafo único do artigo 41, não estão elencadas aqui. E essas pessoas jurídicas de direito público com estrutura de direito privado são as fundações públicas e os entes de fiscalização profissional. Inclusive, é bacana você fazer menção desse parágrafo único do artigo 41 para o parágrafo único do artigo 99. O artigo 99 está tratando dos bens públicos dominicais. Ele vai dizer que, salvo disposição legal em contrário, as pessoas jurídicas de direito público com estrutura de direito privado, os seus bens são considerados bens dominicais, bens públicos dominicais. Interessante. Então, é a legislação que cria essas entidades que deve dar uma destinação ou não, tem que mudar essa classificação, mas, a rigor, são bens públicos dominicais. Interessante também esse link que a gente pode fazer. Então, conheçam as pessoas jurídicas de direito público interno, artigo 41, rol exemplificativo enunciado 141 do Conselho da Justiça Federal. O artigo 43 traz para nós as pessoas jurídicas de direito público externo. Diz assim, são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, ONU, OMS, ou então ONU, OMS, ou então República Federativa do Brasil, é pessoa jurídica de direito público externo. Então, quando a gente fala República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo. Diferente de estar falando de União, Estado, município, Distrito Federal, autarquia, fundação, associação pública. Esses são pessoas jurídicas de direito público externo. Beleza? Pessoa jurídica de direito público externo. Tranquilo, gente? Beleza? Então, muita atenção com relação a isso. E as pessoas jurídicas de direito privado, elas estão no artigo 44 do nosso código. Beleza? Bom, vamos que vamos. Diz assim o 44 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações, claro, privadas, as organizações religiosas, os partidos políticos. Beleza? O inciso
6º, que falava sobre as EIRELIs, as empresas individuais de responsabilidade limitada. As nossas EIRELIs foi revogado pela Lei 14.382 de 2022. Bom, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Não é? É importante você conhecer a lógica da pessoa jurídica. Importante, porque veja, eu disse no início do nosso papo a definição clássica de pessoa jurídica e deixei para esse momento a complementação dessa definição. Tem uma complementaçãozinha que eu queria fazer com vocês. Pessoa jurídica é constituída por um conjunto de pessoas ou um conjunto de bens com uma destinação específica, respeitando os limites legais. E agora, gente, com personalidade jurídica distinta da dos seus integrantes. Com personalidade jurídica distinta da dos seus integrantes. Tanto é assim que o artigo 45 do Código Civil, ele vai dizer para nós o momento exato em que a pessoa jurídica inicia a sua personalidade própria. Personalidade naquele viés do artigo 1º do Código Civil. É a aptidão que a pessoa tem, no nosso caso aqui, uma pessoa jurídica, para adquirir direitos e deveres na ordem civil. É a aptidão que a pessoa tem para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Pessoa jurídica nessa perspectiva, nessa concepção. Beleza? Olha o artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, ela tem início a sua personalidade jurídica própria, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, galera, a personalidade jurídica própria da PJ surge com o registro do seu ato constitutivo no cartório competente. Se for uma sociedade de advogados, no Conselho Seccional da OAB, se for uma associação, no RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, se for uma sociedade empresária, na junta comercial e por aí vai. Então, a grande característica, às vezes eu olho para cá, tá, gente, para me ver um pouco, ver se está falhando, não está falhando, se estou focado e tal, então, enfim. A grande característica de uma pessoa jurídica é que ela tem personalidade jurídica própria. Todos vocês sabem muito bem disso. A característica é personalidade jurídica própria e é o princípio da separação das personalidades, é o princípio da separação das personalidades que temos como regra no âmbito da pessoa jurídica. Uma coisa é a personalidade jurídica da PJ. Outra coisa completamente diferente é a personalidade jurídica dos seus integrantes. Então, eu tenho um escritório de advocacia. O meu escritório, ele contrata funcionários, ele contrata estagiário, ele contrata serviços. Porque o meu escritório, o seu ato constitutivo foi levado a registro na seccional da OAB, portanto, ele tem personalidade jurídica própria. Ele tem personalidade jurídica própria. A ideia é essa, tá certo? A ideia é essa. Tudo bem? Agora, galera, os entes despersonalizados, não. Os entes despersonalizados seguem uma lógica completamente diferente. Mas antes da gente falar sobre os entes despersonalizados, eu pergunto a vocês, quando é que esse princípio da separação das personalidades regra no âmbito de uma pessoa jurídica? Uma coisa é a personalidade da PJ, outra coisa é a personalidade dos seus integrantes. Quando é que essa lógica da separação de personalidade, quando é que ela é mitigada? Já respondeu aí, né, mole? Quando ocorre a nossa desconsideração da personalidade jurídica, que hoje é um incidente próprio. Quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica, beleza? Tanto que quando vocês analisam um ponto sobre desconsideração, a lógica é muito simples. A desconsideração da personalidade jurídica é uma forma de mitigação
da separação de personalidades. É uma forma de mitigação da separação das personalidades entre os integrantes da PJ e a personalidade própria da própria PJ nos moldes do artigo 45 do Código Civil. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Maravilha, galera. Então, essa é a lógica, essa é a dinâmica. Vamos lá. E os entes despersonalizados? Onde é que eles entram aí? Né? Vamos lá, vamos começar agora, então, a falar especificamente sobre eles. Anote aí que os entes despersonalizados, eles são coletividades de pessoas ou de bens que não têm personalidade jurídica própria. Não tem personalidade jurídica própria, ou seja, a sua personalidade ela se confunde com a personalidade dos seus próprios integrantes. A personalidade se confunde com a personalidade dos seus integrantes. Não tem personalidade jurídica própria. Beleza? Quais são os principais exemplos de entes despersonalizados? A gente tem alguns aqui. Né? Quais são os principais exemplos de entes despersonalizados? Né? Olhando para o Código Civil, a gente tem, por exemplo, a massa falida, a massa insolvente, que é quando a gente se refere a empresário individual, a herança jacente e a herança vacante. Lembrando que são duas etapas de um mesmo procedimento, de uma mesma lógica, né? Herança jacente e herança vacante, que estão aqui disciplinados nos artigos 1819 a 1823 do Código Civil. A gente tem, quarto exemplo de ente despersonalizado, o nosso espólio. O artigo 1784 deixa isso muito claro. O espólio é um ente despersonalizado. A gente tem os grupos de consórcio, os grupos de convênio médico, a Unimed. Unimed é um ente despersonalizado. A pessoa jurídica é a Unimed Rio, Unimed Cuiabá, Unimed São Paulo. Essa é a pessoa jurídica. Beleza? A gente tem alguns fundos criados no mercado de capitais. A gente tem como exemplo, último aqui para a gente finalizar e não ficar só nisso, a sociedade de fato e a sociedade irregular. Aliás, qual é a diferença entre sociedade de fato e sociedade irregular? A sociedade de fato, ela não tem ato constitutivo, enquanto a sociedade irregular tem um ato constitutivo, mas o mesmo não foi levado a registro no cartório competente. Beleza? Então, você tem ali a aparência de uma PJ, de uma pessoa jurídica, mas ainda não lhe foi atribuído personalidade jurídica própria, por quê? Porque na sociedade de fato e na sociedade irregular não houve cumprimento dos termos das exigências legais. Claro, no caso, a exigência legal é ter um ato constitutivo, e o mesmo ser levado a registro. Beleza? Então, a gente não tem essa lógica. Beleza? Muito bem. Então, esses são alguns exemplos de entes despersonalizados, ou seja, de coletividades que não têm personalidade jurídica própria. A sua personalidade acaba se confundindo com a personalidade dos seus integrantes. Tá certo? Mas vamos lá, né? A questão aqui é por que esses entes, essas coletividades, esses entes despersonalizados, que também são chamados de pessoas formais, tá? É importante ficar claro, também são chamados de pessoas formais. Por que é que esses entes, eles não têm personalidade jurídica própria? Por quê? Bom, na sociedade de fato e na sociedade irregular é fácil a resposta. Eles não têm personalidade jurídica própria porque não preencheram as exigências da lei, de ter um ato constitutivo e de que o mesmo seja levado
a registro no cartório competente. Então, é muito simples da gente perceber isso. Agora, e com relação aos demais, né? Por que é que os entes despersonalizados eles não têm personalidade jurídica própria? Galera, nós temos duas explicações, tá? E as duas estão corretas. As duas explicações elas podem se somar, elas convergem, tá certo? Vamos lá. Uma explicação que provém de uma doutrina clássica e uma outra aplicação que decorre de uma doutrina mais contemporânea, tá certo? Vamos lá. A doutrina clássica vai dizer que esses entes não têm personalidade jurídica própria porque lhes falta um elemento essencial a toda e qualquer pessoa jurídica, que é o chamado affectio societatis. Beleza? É o nosso affectio societatis. É a intenção de estar junto com um objetivo comum. É a intenção de estar junto com um objetivo comum. E todos esses exemplos de entes despersonalizados que eu me referi aqui, não há o affectio. Beleza? Você está junto por alguma decorrência fática ou, na maioria das vezes, em razão de alguma imposição legal. Você está junto ali em razão de alguma imposição legal. A rigor é isso. A rigor é isso. Beleza? Então, há falta de affectio, né? O condomínio, vocês devem ter estranhado aí. Pô, Rafael, por que você não colocou como exemplo de ente despersonalizado o condomínio, né? Porque o condomínio, essencialmente o condomínio edilício, principalmente o condomínio edilício, a gente vai ter uma explicação própria, a gente tem uma discussão própria sobre isso, tá? Então, daqui a pouco eu vou até levantar essa bola do condomínio edilício com vocês, tá certo? Mas a rigor, galera, vamos lá? Mas a rigor, imagina, se o condomínio edilício fosse um ente despersonalizado, realmente ali está muito claro que não há o affectio societatis, concorda? Não tem affectio societatis ali. Eu compro um apartamento num condomínio edilício e ganho de presente 200 vizinhos para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Né? Então, tem muito o que falar. Né? Tem muito o que dizer. Tá certo? Muito bem. Bom, galera, então, nessa perspectiva, né, essa é uma explicação clássica, né, no âmbito do direito civil. E a gente tem uma explicação contemporânea, muito própria, o professor Antunes Varela fala muito sobre isso, né? Aqui é uma teoria que também é muito debatida pelo professor Flávio Tartucci, que vai muito nessa linha. Vou dizer o seguinte, olha, uma explicação mais contemporânea. Essas coletividades, elas não têm personalidade jurídica própria, porque o objetivo delas não é de praticar atos no ambiente externo. O objetivo não é de praticar atos no ambiente externo. O objetivo é de organização interna dos seus integrantes, sejam eles bens ou pessoas. Realmente, no início de tudo, quando a gente sempre falou de condomínio, quando a gente sempre se referiu a condomínio edilício, a lógica era uma organização de pessoas, organização de condôminos. Né? Isso era muito claro. Isso era muito claro. Organização de pessoas, organização dos seus condôminos. Tá certo? Agora, isso mudou e por isso que a teoria do condomínio edilício mudou, mas com relação às outras hipóteses aqui, exemplos de entes despersonalizados que eu passei para vocês, eu acho que isso fica muito claro, né? O objetivo dessas coletividades não é praticar atos no ambiente externo, mas é de mera organização interna dos integrantes. Portanto, não há que se falar, não há que se outorgar em uma personalidade jurídica própria a esses entes, a essas coletividades. A ideia é muito clara nesse sentido. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essas são as explicações, né, para que a gente não trate o ente despersonalizado como pessoa jurídica, para que a gente entenda do porquê que essas coletividades não têm personalidade jurídica própria. Agora, o que acontece no condomínio edilício? Qual é a discussão? Eu sei que na relação entre condômino e condomínio edilício, não há que se falar em relação de consumo, não é isso? Mas, muitas vezes, o condomínio edilício, ele contrata alguém.
e pode ser considerado consumidor, ou muitas vezes, não é isso? Não o condomínio edilício, mas muitas vezes uma sociedade de fato, uma sociedade irregular, uma massa falida, prestou um serviço ou está prestando um serviço, então pode ser considerado fornecedor. Então é legal essa discussão, né? A gente vai daqui a pouquinho já conversar muito sobre isso, trazer mais para o direito do consumidor, mas antes eu preciso fazer toda essa introdução com vocês. Vamos lá. E o condomínio edilício? É importante a gente falar sobre ele, porque o condomínio edilício, tudo bem, ele não vai ser fornecedor de serviço, mas será que ele pode ser consumidor? E se ele for considerado um ente despersonalizado, será que ele pode ser consumidor? Isso tudo que a gente tem que observar. Então vamos lá. Qual é a discussão que gira em torno do condomínio edilício? A gente tem algumas correntes aqui bem definidas. Vamos que vamos. Primeira corrente, que é uma corrente clássica, e por todos os autores clássicos eu trago aqui o Washington de Barros, quem melhor fala sobre essa teoria. Ele vai dizer que o condomínio edilício não tem personalidade jurídica própria, pelo simples fato de não estar no rol do artigo 44 do Código Civil, que é o rol que traz as pessoas jurídicas de direito privado. Então, de cara, o Washington de Barros ele considera o rol do artigo 44 um rol taxativo. Ele considera como um rol taxativo. Beleza? De cara. Tranquilo? Beleza? Então ele vai dizer, não tem personalidade, não está no rol de pessoas jurídicas de direito privado, então não tem. Ademais, diz o nosso Washington de Barros, não há affectio societatis ali. Os condôminos estão juntos por questões essenciais à própria existência do condomínio. Não há que se falar em affectio ali presente. A ideia é essa. Beleza, gente? Tranquilo? Maravilha. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação, que está numa transição entre a orientação clássica e a orientação contemporânea, é a orientação do professor Washington de Barros, não, professor Silvio Venosa. O Venosa vai trazer para a discussão o artigo 63, parágrafo 3º da Lei 4591 de 64. Beleza? O que o 63, parágrafo 3º da Lei 4591, aliás, a Lei 4591 de 64 é a lei de condomínios edilícios e incorporações imobiliárias. No que diz respeito a condomínios edilícios, a orientação bem majoritária na doutrina é de que a lei foi revogada pelo Código Civil de 2002, que tratou do tema, que tratou de condomínio edilício. Ele tratou do tema. Beleza? Então foi revogada pelo Código Civil de 2002. Mas o Venosa, como alguns autores, vai dizer o seguinte, olha, o Código Civil, quando ele não trata de algum tema referente a condomínio edilício, a gente pode continuar aplicando a 4591 de 64. Não há conflito nenhum aí. Por isso que o Venosa ele levanta essa bola da 63, parágrafo 3º. Embora o artigo 63, parágrafo 3º da 4591 de 64 esteja lá no capítulo de incorporação imobiliária. Então, de qualquer forma, está em vigor. Beleza? E o que o 63, parágrafo 3º diz? Que quando uma unidade imobiliária, quando um apartamento vai a leilão por dívidas de condomínio, o condomínio ele tem direito de preferência na aquisição dessa unidade que foi a leilão. E o Venosa, como alguns autores pensam, peraí, se o condomínio tem direito de preferência na aquisição de propriedade, se ele pode adquirir propriedade, é porque ele tem personalidade jurídica própria. Então, para esse fim, ele tem personalidade jurídica própria. Por isso que o Venosa ele diz que o condomínio edilício tem uma chamada personalidade jurídica anômala ou personalidade jurídica restrita. Porque para esse fim, para a aquisição de propriedade das unidades imobiliárias com leilão por dívida de condomínio, ele teria personalidade jurídica própria. Então, quando a lei lhe outorga, ele pode ter personalidade jurídica própria. Beleza?
No próximo bloco, a gente fala sobre a terceira orientação, que é a orientação contemporânea. Valeu!